galera, aqui é aquele Milo do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e um anime da vez nada mais é que Baki. Caramba, eu já posso dizer com todas as minhas forças que esse foi o melhor episódio até agora. Que episódio épico! Na minha opinião, conseguiu superar muito bem aí a luta de Hanayama. Finalmente tivemos uma luta que realmente o bagulho foi louco, meu. Foi realmente uma luta sensacional. O que acontece é que nesse episódio a gente continua de onde havia parado a luta do Orishidopo versus o Dorian. E caramba, a luta ainda se estende por um pouco, só pra gente ver mais do Dorian apanhando. O que acontece é que simplesmente o Doppo já dominou tudo ali. O Dorian já tá bem fraco, já não consegue mais lutar. E a gente vê que o Doppo começa a espancar o cara, velho. Ele dá tanta porrada no cara que começa a quebrar os ossos do personagem. No caso, ele começa a encher o seu tórax, sua barriga, tudo com murros, onde começa a trincar todos os seus ossos, as suas costelas. Sem falar também que a gente vê que ele acaba quebrando as duas pernas do personagem. Sem falar da mão também. Então ele é realmente humilhado, cara. O cara foi humilhado, velho. Gostei muito da cena, a emoção que foi passada e... pô, velho, que moral do caramba do Doppo lutando com aquele cara. Onde a gente simplesmente vê que realmente o Doppo está em outro nível. E o Dorian, na verdade, ele não é tão forte assim. Simplesmente ele parece ser forte. Mas quando o Doppo está no seu 100%, realmente as coisas ficam em outro nível. O que acontece é que simplesmente a gente vê que depois da pisa que ele leva, onde eu pensava que já tinha acabado, que não ia acontecer mais nada de legal, e ele dá o golpe final, simplesmente ele não dá o golpe final, para deixar que outra pessoa deu o golpe final. E do nada, quem aparece pra fazer isso é o Kato, velho. O Kato aparece ali, todo enfaixado, inconsciente, todo quebrado. E aí, ele chega justamente na cadeira de rodas e o Doppo fala o seguinte: não, quem vai dar o golpe final é o Kato, ele merece. É a vingança do cara, velho. E simplesmente, do nada, chega um carro lá e tá o médico que tá ali autorizado pra cuidar dele. E simplesmente ele chega lá e começa a dizer: cara, o que vocês estão fazendo? Vocês vão matar esse homem, esse homem não pode se mexer. Ele tem mais de 10 ossos quebrados. Ele se quebrou realmente, então ele não pode fazer esforço nenhum. Sem falar que ele tá inconsciente. E simplesmente o Doppo chega assim e olha: meu irmão, você não entende o nosso mundo. Então não adianta você falar isso, que senão não vai colar, velho. E aí, do nada, meu irmão, o Kato, só de ouvir e ver que tá ali o miserável do Dorian, cara, o cara arruma forças de acorda, mano. O cara sai do coma e simplesmente começa a se levantar e vai em direção ao Dorian. Mano, a cena é muito massa. Eu gostei demais, velho. Que cena do caramba. E simplesmente a gente vê justamente que o Kato chega lá na frente dele e se prepara para bater nele, onde ele começa a chorar e espernear. No caso, o Dorian. O Dorian começa a chorar desesperado e dizer que foi derrotado e que aceita a derrota. Onde simplesmente ele morga. E aí, justamente quando o Kato vai dar ali nele, o Kato para porque vê que ele foi derrotado realmente. Ele olhou assim: não, você já foi derrotado, você é um bosta agora, então não vale nem a pena eu tocar em você. E aí termina essa grande luta. Caramba, foi bom demais de ver isso, velho. Realmente foi espetacular. Mas aí é que tá. Depois do Kato ele fazer tudo isso, depois de eles terminarem toda essa situação, é levado para o médico justamente o Dorian e o Kato. E aí os dois ficam um do lado do outro na sala ali de recuperação, onde o Kato tá deitado descansando lá em coma novamente. E o Dorian simplesmente... ele acorda, velho. Ele tem as suas rótulas, seus joelhos recolocados, tudo arrumado no seu corpo, mas ele ainda tá acabado, né? E aí o que acontece é que o Dorian vai visitar o Kato e ainda fala assim: meu irmão, você já foi derrotado. Como é que você deixa eu ficar do seu lado aqui? Eu podia me matar agora. Ele podia ali matar o cara, velho. Podia. E simplesmente ele não fez, porque eu acho que ele olhou assim: não, fazer isso não, já derrotei, já venci mesmo, pra que eu vou fazer isso? Não tem graça. E aí, simplesmente ele foge. No que ele foge, mano, momentos antes, a gente tinha visto justamente uma cena onde estava o médico discutindo com um dos caras lá, justamente sobre o que tinha implantado na mão do Dorian. E o que tinha implantado nele era tipo uma granada ou um dispositivo que explodiria caso ele desse um certo tipo de golpe. E o que acontece é que simplesmente a gente vê isso acontecendo.
O Dorian, depois que ele foge, ele vai até a casa do Dopo, velho. O Dopo, quando chega lá, não encontra a sua esposa. Já começa aí, eu já fiquei tenso pra caramba. A música tocando já foi uma tensão bem legal. E de repente a gente vê que o Dorian aparece do nada e dá-lhe o golpe, explodindo o rosto do Dopo, velho. Então, ele foi derrotado, mas ele se vingou e aí derrotou o Dopo. Caramba, bicho, o cara literalmente arrancou a face do Dopo. O Dopo não tem mais face, só tá só o músculo. E parece que a galera não viu não isso acontecer não. Tanto é que passou-se um bom tempo e ninguém falou mais do Dopo, não se sabe o que aconteceu. E já pegaram o Dorian de novo. E cadê o Dopo? Ninguém sabe o que aconteceu com o Dopo, pelo que eu estou entendendo. Então será que o Dopo morreu? Será que ele vai ficar bem? Ou será que ele vai voltar? Não sei, mas eu sei que foi uma cena muito surpreendente, cara. E depois disso a gente vê que o Dorian vai atrás do Hetsu, velho. Vai atrás dele, do cara que seria aí o rival dele. E no fim das contas a gente vê que simplesmente quando tá um olhando pro outro ali, que ele pede pra lutar novamente, ele sangrando e tal, e aí até joga a toalha na cara do personagem ali pra poder ter aquela vantagem, simplesmente o Hetsu ele dá um golpe que acaba deixando o cara inconsciente. Dorian realmente já está derrotado, não tem pra onde, cara. E a gente acaba vendo, né, que o Dorian, ele meio que ficou retardado mental. Ele teve um problema cerebral depois do golpe, porque a mente dele não aguentou a pressão e não aguentou ele ser derrotado. Então ele botou na cabeça que não posso ter ego, não posso querer vencer sempre. Então voltou a ser criança, cara. O cara realmente ficou quebrado, ele realmente foi uma derrota por completa agora, não tem pra onde. Onde até mesmo o Hetsu fica chorando, por quê? Pô, era um cara que tinha potencial, velho, mas se entregou às coisas erradas, velho, só pensava em coisa errada. Então ele começou a lutar de uma forma desenfreada e louca, velho. E depois de ter terminado isso, depois que a gente vê que o Dorian realmente foi derrotado, virou lá uma criança, a gente vê simplesmente o Baki, velho. O Baki, ele tá feliz, tá curtindo a vida muito bem, tá todo mundo se lascando e ele lá de boinha namorando, onde a gente vê momentos engraçados, momentos até bonitos, onde tá ele e a namorada deles conversando, se beijando e tal, onde eles ficam até com vergonha de um do outro para poder pedir para que um vá para a casa do outro. E é legal, velho. Eu gostei bastante dessas cenas, foram bem divertidas. Mas o mais interessante foi o final. A gente sabe que ele sempre tem aquele esquema de tipo, ela vai primeiro e depois ele chega depois para poder não parecer que eles estavam saindo juntos. Ou até mesmo a mãe dela sabe desse esquema. E o que acontece é que simplesmente quando ela tá descansando, que ela fica pensando que o Baki vai ir na casa dela ali, pá, pra poder chamar ela e não sei o que. O que acontece é que simplesmente ela escuta um barulho na janela e quando ela vai olhar, que abre a janela e tal, não vê ninguém. E de repente do nada ela sente uma coisa estranha. Ela fecha a janela, mas não adianta muita coisa não, porque quem aparece é aquele galego, um dos criminosos lá. Não lembro o nome dele agora nesse momento, mas ele aparece e caramba, Mano, eu já tô muito ansioso. Eu tô ansioso demais, velho. O que vai acontecer agora, velho? O cara pegou ela e ainda pegou a mãe dela. Então elas estão presas, são reféns dele. E o Baki não tá sabendo nada disso. Então vai ser tenso. E se ele souber, mano, a gente finalmente vai ver o Baki botando pra torar. A gente vai ver realmente uma luta. E é isso aí, galera. Vocês já devem ter percebido como eu gostei desse episódio. Foi muito legal. Tô ansiosíssimo pro próximo. E que venha mais episódios excepcionais como esse. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui.